Fala galerinha, beleza? Então, esse aqui é o segundo vídeo, né, que eu fiquei de postar aí pra vocês, com alguns assuntos que a gente deu uma pulada aí, por serem assuntos que não aparecem com muita frequência, né? A gente vai falar hoje então das unificações aí, tanto da Alemanha quanto da Itália. Como a gente sabe, né, a Alemanha e a Itália são países que vão se firmar bem depois dos outros países europeus, vão se consolidar, né, como uma nação única bem depois dos países europeus, né, já no século XIX aí. Então a gente vai ver hoje como que essas unificações aconteceram e qual foi o processo dela. Não é um assunto que aparece com frequência, tá? Então vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Eu estou postando mais para que fique aí um pouco, né, mais fechadinho para vocês essa matéria, para a gente entender como é que esses países, né, que depois vão ser tão importantes aí no cenário internacional, que vão participar de guerras e tudo mais, se unificaram enquanto uma única nação. Tudo bem? Então vamos começar aí pela Alemanha, né? A gente vai ter aí no final do Congresso de Viena a formação de uma confederação chamada Confederação Germânica, né? Formada por 39 estados, tá nessa baguncinha aqui que a gente está vendo, né? Como vocês podem ver aqui, onde hoje nós temos aí mais ou menos o mapa da Alemanha, então é um pouquinho diferente disso. Essa linhazinha azul aqui era o que representava a Confederação Germânica, né? E vocês já podem ver a Itália aqui embaixo também, né? Bem também dividida, sem nenhum estado unificado e tal. A gente vai falar dela um pouquinho depois, né? Isso aqui, galera, foi formado no final do Congresso de Viena, essa Confederação Germânica, né? Substituindo a Confederação de Reno aí, que foi colocada pelo Napoleão. E esses estados, eles tinham, né, era obrigatório que eles não tivessem uma unidade, era uma proposta do Congresso de Viena evitar uma unidade para manter uma espécie de um equilíbrio europeu, né? E quem ficava administrando, digamos aqui, de olho nesses estados, que eram estados independentes, seria o Império Austríaco. Então, basicamente, o Império Austríaco, que era um grande império heredado, exercia sua influência em cima desses 39 estados, para que nenhum deles se destacasse muito, né? Dentro dessa organização, galera, o estado que mais apresentava um possível risco de uma unificação era a Prússia, né? A Prússia, ele era um estado bem importante, né? Bem grande, bastante poderoso, bastante rico dessa região. Ele fica aqui, né? Como a gente pode ver, e que poderia, né? Através da sua influência, de certo modo, chamar aí, né? Iniciar um processo de unificação aí, né, da região, né? Então o Império Austríaco ficava muito nessa disputa de influência aí com a Prússia, tudo bem? O primeiro passo para essa grande formação de uma unidade, que depois vai dar origem ao Império Alemão, vai ser a criação do Zollverein. Eu não sei como é que fala isso, tá? Em alemão, se alguém aí manja de alemão, manda aí para mim um áudio explicando como é que fala, mas basicamente era uma união aduaneira, né? Uma união aí de alfândegas, né? Entre esses países, ou seja, um acordo econômico entre eles, e que o Império Austríaco vai ficar de fora, até porque acha que é um rolê de economia, que não tem muito a ver, mas acaba, querendo ou não, criando uma certa unidade dessa galera, porque leis vão ser criadas que valem em toda a região, né? Mesmo que seja uma coisa que inicialmente mexa só com comércio, vai dar uma espécie de um primeiro gostinho de uma união da região aí, o que acaba acelerando o processo de unificação, né? O passo seguinte, galera, a galera percebe que, né, tá tudo bem, tá todo mundo unido, fala, por que a gente não cria então um parlamento, né, geral entre esses estados que determina algumas regras, tanto do Zollverein, né, quanto aí algumas regras que podem aí fortalecer, né, essa união. E eles criam um parlamento de Frankfurt, né, e vão eleger aí o rei Frederico IV, que seria aí o rei prussiano, como um imperador da então Alemanha. Os caras já falam desse nome, né? Eles falam, ó, vamos unir todo mundo aqui e vamos começar a falar que isso aqui é tudo o mesmo país, e esse imperador vai ser aí o rei da Prússia. O engraçado é que o próprio imperador, né, da Alemanha, o Guilherme IV, ele não aceita essa ideia. Ele, inclusive, vai se aliar com a Áustria, né, para acabar com isso, né? Você vai ter a dissolução do parlamento e uma repressão muito violenta da galera que participa disso aí. Por que isso, galera? Porque essa primeira tentativa de unificação alemã, ela está muito pautada naquelas ideias liberais, muito influenciadas aí, né, ainda por aquele restinho, né, aquele espírito de Revolução Francesa, de Império Napoleônico que ainda existia na Europa, né? Então, para poder se tornar imperador, o Guilherme IV teria que, né, submeter uma constituição e tudo isso, e ele não queria a redução do seu poder, então ele fala, não quero, tal, e acaba ajudando a Áustria a reprimir, né, esse movimento. Num primeiro momento, embora já houvesse essa ideia, né, de uma unificação, ela não dá muito certo, beleza?
E aí, galera, como é que o processo de unificação se retoma, né? Ele vai começar em 1862, quando o rei Guilherme II, né, vai ser nomeado aí e como rei, né, da Prússia, e vai nomear o Otto von Bismarck como seu primeiro-ministro, né? É importante dizer o seguinte, tá? O Otto von Bismarck, galera, ele não tem nenhuma base liberal. O Bismarck não era esse cara ligado, né, às ideias de liberdade, igualdade, nada disso. O Bismarck, na verdade, ele é um aristocrata, né, prussiano, e que mantém a sua ideia de unificação não na ideia de, né, dos povos, enfim, construir uma nação livre, nada disso. Os três pilares da liderança, né, do Bismarck nessa empreitada de unificação italiana está no fortalecimento da monarquia, fazer um Estado centralizado forte, né, um fortalecimento militar e também um desenvolvimento industrial, fazendo um Estado muito forte que pudesse, inclusive, enfrentar os seus vizinhos, no caso de uma tentativa aí, né, que que de alguma maneira pudesse aí, né, estabelecer um problema, né, para eles. E a primeira, digamos assim, ação do Bismarck, né, o primeiro momento aí que ele vai começar a colocar as manguinhas de fora vai ser na Guerra dos Ducados entre a Prússia e a Dinamarca, né, que a Prússia vai acabar usando do seu exército, né, para poder aí se interferir na política da Dinamarca, ou seja, estabelecendo uma influência, criando essa ideia de uma interferência de um dos estados nas ideias de outro. Isso descumpre o acordo que eles tinham com a Áustria de não se meter nos assuntos, né, internos ali da Confederação, e que acaba mostrando, né, que você vai ter uma tentativa, já uma intenção da Prússia em fazer esse Estado centralizado, que faz com que a Áustria declare guerra à Prússia. E essa guerra vai durar 7 semanas e vai contar aí, obviamente, com a vitória prussiana, senão não teria havido unificação, né? A Prússia, galera, vai acabar tendo o apoio dos estados do norte da Confederação. Então já vai rolar uma espécie de união política, não mais só econômica, desses estados do norte. Então deixa de existir a Prússia, né, isolada, digamos assim, né, e passa a existir a Confederação Germânica do Norte, que está livre da tutela austríaca. A Áustria não tem mais nada para dizer ali, eles espantam a Áustria. Como eles conseguem vencer essa guerra, eles literalmente cessam, né, a influência da Áustria nesses estados do norte aí da Confederação. Então já começa aí a se montar um estado um pouco diferente, já começa a aparecer o que viria a ser a Alemanha, tudo bem? E aí, galera, como é que isso termina, né? Como é que a gente vai ter aí o processo mesmo de unificação? Né? Lembra que a gente falou na outra aula que eu mandei para vocês gravada também, do Napoleão III, né? O Luiz Bonaparte, que ele vai aí ser coroado, né? Imperador da França também e tal. Pois é, esse cara ele tem um interesse ali na influência, né, da França nos Estados do Sul, não tem interesse que a Confederação tome esses estados. E é muito bom que ele comece a se opor, porque o Bismarck ele precisava de algum inimigo externo para unificar os estados do Sul à causa prussiana. Então ele vai declarar guerra à França, né, esperando com que, na medida que o Napoleão vai tentar estabelecer sua influência sobre os estados do Sul, os estados do Sul se alinhem à Confederação, né, do Norte. E é o que acontece, né? Assim que a Guerra Franco-Prussiana acontece, os estados do Sul acabam se unindo à Confederação do Norte, né? E com a vitória da Prússia nessa guerra, a gente vai ter o Tratado de Frankfurt, né? Que seria a criação do Segundo Reich, né? Essa vitória vai coroar o Guilherme I como primeiro imperador da Alemanha, né? E a França vai ceder também as regiões de Alsácia e Lorena, que ficam ali pertinho da Alemanha, fazem ali fronteira com a Alemanha também para o Estado alemão. Aliás, guarda essa ideia, porque essa treta da Alsácia-Lorena ela vai ainda dar muito pano para manga. Como eu falei para vocês em outras aulas já, francês guarda rancor, gente. Francês, não esquece. E a região da Alsácia-Lorena ainda vai ser muito motivo de disputa entre os alemães e os franceses aí, tudo bem? Então a gente tem, como vocês podem ver, uma unificação sendo feita basicamente pelo Estado prussiano. É a expansão dessa influência prussiana e, ao mesmo tempo, né, o afastamento de outros estados, principalmente a Áustria, mas também a França, que tinham interesse na região, é que faz com que essa região se torne uma região unificada, né, sob o título aí, para a gente de Alemanha, né, de Germânia, que seria aí o título mais corretinho dela, tudo bem? Então a gente fala muito sobre a via prussiana, que seria a maneira prussiana de se fazer uma unificação.
Então a unificação alemã acontece dessa maneira. Tá bem simples, bem tranquila, não existe muito problema. Basicamente, o que você tem que lembrar é que existe o interesse da Prússia em estabelecer o comando de toda aquela região e o interesse da Áustria e da França de não permitir que a Prússia faça isso. Ela vai entrar em guerra com esses dois estados, vai ganhar essas duas guerras e, portanto, né, vai acabar conseguindo aí formar o que a gente chama hoje de Alemanha. Tudo bem? Então vamos aí para a nossa unificação italiana, né? O que vai acontecer aí. Galera, da mesma maneira que o Congresso de Viena vai estabelecer uma série de regras lá para a Confederação Germânica, ele também estabelece como a Itália seria dividida. Ao sul ficaria o Reino das Duas Sicílias, com a família dos Bourbon, no centro os Estados Pontifícios liderados pelo Papa, no norte Parma, Módena e Toscana, que são entregues aos príncipes austríacos. O Império Austríaco também acaba liderando aí o extremo norte oriental e no extremo norte ocidental o Reino do Piemonte, unido à Sardenha, que é um reino mais ao sul. Tudo bem? Então você vai ter basicamente essa divisãozinha aí, né, entre essa região toda, esse território todo, né, feita aí pelo Congresso de Viena. Tudo bem? E aí, como é que o processo de unificação começa? Diferente aí da Alemanha, galera, nós vamos ter basicamente dois tipos de processo, né, distintos de unificação. Um republicano, liderado pelo Mazzini e pelo Garibaldi, né, que possivelmente começa do sul ali, e um monarquista, né, vindo aí pelo Camilo Benso, Conde de Carvois. Né, já dou aí para vocês a deixa de que quem vai realmente sair aí, né, vitorioso vai ser esse projeto monarquista. Né? Inclusive fala-se da via prussiana também dentro da unificação italiana. Na Itália não existe a Prússia, tá? O reino aí que vai ser mais, né, de certo modo, como posso dizer, que vai fazer o papel da Prússia, né, nesse processo todo, vai ser o Reino do Piemonte, mas se chama de via prussiana exatamente porque acontece um processo de unificação parecido. Um estado poderoso, o estado mais poderoso da região, que é o Reino do Piemonte, vai passar, né, a tomar aí, a influência, né, dos outros estados. Tudo bem? Mas na italiana tem alguns processos diferentes, tá? Em 1848 nós vamos ter aí grandes processos, grandes revoltas liberais acontecendo na Lombardia, tudo bem? A Lombardia vai começar a se opor à presença austríaca, eles querem expulsar, falam, não, vocês não têm que estar aqui, vocês não têm nada com o nosso país, uma questão bem liberal mesmo. O Reino do Piemonte vai apoiar essa decisão, né? Vai começar a fazer pressão para a Áustria sair, né? E aí você vai acabar tendo até o Napoleão ajudando um pouquinho nisso, né? Porque quando você vai ter a nomeação do Camilo Benso, que é o primeiro-ministro, que vai se tornar aí o Conde de Cavour, ele vai fazer um acordo com o Napoleão, né? Que vai acabar dando a ele um apoio militar contra a Áustria, né? Nesse processo, e vai ajudá-lo a conquistar aí as regiões da Lombardia, né? Os ducados de Parma, Toscana e Módena, e parte dos estados pontifícios. Ou seja, vai começar aos poucos, com o apoio aí de Napoleão, a expulsar a Áustria, né, dessa região. O Napoleão tinha ali um interesse em manter uma influência naquela região, né? Então, por Napoleão III no caso, tá, gente? Então, ele começa a apoiar que a Áustria saia de cena para que ele possa dominar aquela região. Então, acha que é interessante ajudar o Reino do Piemonte nesse primeiro momento. Tudo bem? Enquanto isso, no sul, você tem um liderança, né, do Garibaldi, derrubando a monarquia das Duas Sicílias, que vai facilitar aí a ocupação do Piemonte no sul também. Tudo bem até aqui? Então você vai ter uns processos aí de quedas aos poucos desses estados, seja através de guerra, né, direta entre o Cavour e o Piemonte com a Áustria, seja através de movimentos aí internos, como o do Garibaldi. Tudo bem? E aí, galera, a gente vai ter depois, né, a consolidação aí da unificação, quando você tem todos esses reis unificados. O Vítor Manuel, até então, reino aí do Piemonte, rei do Piemonte, é consagrado rei da Itália como um todo, né? Nesse primeiro momento, você vai ter, então, a guerra estourando entre a Prússia. Está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, aquela guerra que a gente falou, né? A Guerra de 7 Semanas. Estoura entre a Prússia e a Áustria, o que vai deixar Veneza, né? Que é uma cidade que está nas mãos do Império Austríaco bastante vulnerável. Vai fazer com que eles também consigam anexar, eles vão tomar Veneza para eles também. Aí, nesse momento, você vai ter o Napoleão se tornando um problema. O Napoleão, que até então tinha ajudado esse processo de expulsão, né, da Áustria do território, passa a estabelecer, né, um obstáculo, porque ele passa a controlar Nice e Savoia, né, que são duas regiões ali da Itália, e também mantém tropas em Roma para proteger aí,
né, os estados pontifícios para que a unificação italiana não tome esses estados, tudo bem? Então você vai ter uma oposição direta do Napoleão nesse momento, tá? Porém, logo depois disso, a gente vai ter uma guerra da França com a Prússia, que a gente já viu também na unificação alemã, o que faz com que as tropas tenham que ser retiradas ali para poder lutar com os austríacos, né, lutar com os prussianos, e aí, com Roma deixada, né, desamparada aí pela França, a Roma é anexada pelo movimento de unificação italiana. Tudo bem? O que vai gerar, inclusive, a questão romana, né, que a gente fala. O que é a questão romana, né? Aquele território tinha sido doado, o território dos estados pontifícios, tinha sido doado para o Papa lá atrás, quando a gente fala, por exemplo, do Reino Franco, né? Não sei se vocês lembram dessa aula, ela faz bastante tempo. Então, esse Reino Franco teria doado, né? Foi o Pipino o Breve que fez isso, doou esse território para a igreja, né, para o Papa, onde ela construiu o território de São Pedro ali, né? E agora, na unificação italiana, esse território é tomado da igreja, passa a ser da nação italiana. E por muito tempo, galera, o Papa vai ficar bem chateado com essa história, vai falar que ele é um prisioneiro em Roma, vai criticar muito a maneira que isso aconteceu, e que vai gerar a questão romana, que só vai ser resolvido em 1929 pelo Mussolini, em um tratado chamado Tratado de Latrão, onde ele cede esse território de novo para a igreja, onde hoje é o Vaticano, e em troca a igreja assina embaixo, né, do fascismo. Tudo bem? É basicamente isso que a gente vai ter das unificações, tá? Como eu falei para vocês, as unificações não são um processo que aparece muito nos vestibulares, não é um processo muito difícil, tá? E basicamente eles funcionam da mesma maneira, né? Você tem um estado forte, no caso da Alemanha, a Prússia, esse estado forte, no caso da unificação italiana, você tem o Reino do Piemonte como esse estado forte, que vai, né, acabar aí estabelecendo, ampliando a sua influência na região, ao mesmo tempo que uma série de outros eventos, né, guerras, conflitos, outras revoluções internas, fazem com que a Áustria, que é um dos grandes inimigos aí, né, da unificação, acaba sendo aos poucos retirada dessa região. Não é à toa que o Império Austríaco vai, né, já sofrendo muito problema depois disso, e depois aí, né, das duas guerras mundiais, esse Império Austríaco todo deixa de existir. Tudo bem? Então as unificações é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar aí, tá bom? Sem problemas. Um grande beijo e a gente se fala. Até mais.